E nós vamos conversar com o diretor do Sindipetro Unificado de São Paulo, ex-coordenador da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, João Antônio de Moraes. Bom dia, Moraes. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes, internautas da Rádio Brasil Atual e da TVT. É sempre um prazer para nós, petroleiros da FUP, dialogar com vocês e o importante papel que vocês desempenham na sociedade brasileira. A gente que agradece sua presença aqui no Jornal, Moraes. E a Federação Única dos Petroleiros já havia alertado há alguns dias, na semana passada, que o Brasil corria o risco de desabastecimento de óleo diesel no início do segundo semestre deste ano, em função, entre outros fatores que a gente vai discutir aqui, inclusive, da escassez de oferta no mercado internacional e do baixo nível dos estoques mundiais. E a possibilidade de escassez foi confirmada depois pela própria Petrobras. E a primeira coisa, Moraes, que eu queria saber é qual o risco concreto de desabastecimento hoje, segundo a avaliação dos petroleiros. Então, Glauco, veja bem, a situação do diesel, ela é mais grave. E é mais grave por quê? Porque a partir do segundo semestre, você tem uma movimentação intensa da safra agrícola brasileira, o que aumenta o consumo de óleo diesel no país. E, paralelamente a tudo isso, você tem a situação internacional de escassez de óleo diesel também, de combustíveis de maneira geral, em função do deslocamento da Rússia desse mercado. Isso é, a parte da Europa que consumia petróleo, derivados russos, através do boicote, está evitando que isso aconteça. Então, portanto, há uma escassez internacional que também agrava isso. Agora, no entanto, a Federação Única dos Petroleiros, os petroleiros de maneira geral, vem alertando que a política implementada no setor de óleo e gás do Brasil após o golpe de 2016, que ilegalmente e criminosamente tirou a presidenta Dilma do poder, coloca o Brasil em risco permanente. Não só no óleo diesel, mas eu diria que até em outros derivados. Por quê? Porque os governos que assumiram desde Michel Temer, e isso tudo foi agravado com o Bolsonaro privilegia o acionista estrangeiro da Petrobras em detrimento do povo brasileiro. Então, eles estão jogando o povo brasileiro à própria sua sorte, à mercê dos mercados. É isso que tem levado ao aumento abrupto do combustível, mas também coloca, sim, a gente em risco. Por quê? Porque, efetivamente, o mercado sempre vai privilegiar o lucro. Se ele puder ganhar mais dinheiro em um outro país, ele não hesita em desabastecer aquele país cuja sua atuação vai oferir lucros, digamos, menores, né? Então, esse efetivamente o risco. Então, esse risco agora, de fato, ele é mais grave no óleo diesel, principalmente no segundo semestre, mas é um risco efetivo em todos os combustíveis. Quando, por exemplo, Bolsonaro entregou a Petrobras distribuidora, que detinha 30% do mercado brasileiro, ele colocou sérias dificuldades de ter uma administração dos preços no nosso país. Então, é preciso que se diga que o governo, a própria Petrobras, tem alegado esse cenário internacional de escassez como motivo do risco. Mas nós, petroleiros, queremos lembrar que a gente vem alertando há muito tempo que essa mudança na política de óleo e gás no Brasil, como eu citava em relação à questão dos preços, mas também o esvaziamento dos investimentos. Olhem só, no ano de 2021, Glauco e ouvintes, a Petrobras teve 106 bilhões de lucro. E pela primeira vez na sua história, ela repassou praticamente a totalidade dos seus lucros para os acionistas, sem fazer investimentos. Então, só para pegar aqui um exemplo do caso específico do diesel, estava previsto antes, com a presidenta Dilma, estava previsto que a refinaria de Pernambuco, que é praticamente uma fábrica de óleo diesel, a refinaria Abreu e Lima, ela teria sua produção dobrada. Tá? No entanto, esse privilégio aos acionistas, como eu mencionava, que em 2021 destinou 100 bilhões os bolsos desses acionistas, retirou os investimentos que garantiriam essa ampliação da refinaria Abreu e Lima
e que certamente, se isso tivesse ocorrido, o Brasil hoje não estaria à mercê do mercado internacional, porque nós estaríamos produzindo praticamente a totalidade do óleo diesel aqui no Brasil. Então, essa coisa de achar, de dizer que o mercado vai resolver, que privatizar vai melhorar, a Federação Única dos Petroleiros há muito alerta, que é justamente ao contrário. Hoje, Glauco e ouvintes, praticamente não há nenhuma grande nação no planeta privatizando. Só o Brasil está privatizando. E o que é pior, privatizando setor estratégico como é a energia. Agora mesmo a gente está assistindo a busca insana de Bolsonaro em entregar a nossa Eletrobras. A entrega da Eletrobras vai deixar o setor de energia elétrica com esse mesmo risco do óleo diesel. Então, a privatização em setores estratégicos favorece a fragilização da economia nacional, prejudica o consumidor, porque vai pagar mais caro, já está pagando mais caro. É bom lembrar que a refinaria que Bolsonaro entregou para os árabes lá na Bahia, hoje vende os combustíveis mais caros do Brasil. Né? Ela vende no mínimo 6% mais caro que a Petrobras em todo o território nacional. Hoje a Bahia tem a gasolina mais cara do Brasil porque Bolsonaro resolveu doar a nossa... Eu digo doar, ouvintes, porque o preço foi tão vil, foi tão barato que é praticamente uma doação. Resolveu doar a nossa refinaria lá da Bahia para os árabes. E os árabes estão cobrando mais caro dos nossos combustíveis. Então, é importante, Glauco, ouvintes, que o consumidor brasileiro esteja atento e saiba, a solução não é a privatização. Ao contrário, as nações controlam a energia. Eu dizia do setor elétrico, até mesmo nos Estados Unidos, que é o centro do liberalismo mundial, quase 80% da energia elétrica gerada nos Estados Unidos tem controle estatal, inclusive controle das Forças Armadas. Já aqui, Bolsonaro insiste em entregar o nosso patrimônio para interesses externos. É isso que está levando o Brasil efetivamente a esse risco. Então, eu quero, Glauco, concluindo aqui, respondendo objetivamente para você, o risco é grave e ele é grande, porque o Brasil está à mercê do mercado internacional por uma posição política do atual governo. É preciso que se diga isso. Não é que o governo é obrigado a isso. Isso foi uma opção. Jogarmos no mercado e privilegiar os acionistas estrangeiros da Petrobras em detrimento do povo, em detrimento da economia nacional. Moraes, então você aborda questões que são bastante importantes, porque as pessoas em geral veem assim, poxa, mas o Brasil é autossuficiente em petróleo, né? O que significa dizer que a produção do recurso supera de consumo, só que houve uma opção, né? Na parte do governo Temer e também do governo Bolsonaro, da Petrobras ser uma exportadora de óleo cru e, na verdade, não apostar justamente na questão do refino, como você observa, né? Houve desinvestimento na refinaria Abreu e Lima, também não houve investimento nenhum no complexo petroquímico do Rio de Janeiro, a privatização da refinaria Landulfo Alves na Bahia, que também tem se mostrado os seus resultados de uma forma bastante trágica, né? Então, o Brasil, na prática, nesses últimos anos, Moraes, ele diminuiu a sua soberania em relação aos combustíveis e em relação à energia, de uma forma geral, e isso agora está cobrando preço? Exatamente, Glauco. Olha, uma nação, para administrar o seu futuro, as suas necessidades, ela tem que ter soberania. E o Brasil está abrindo mão da soberania energética que ele historicamente sempre teve. Então, isso, de fato, é uma insanidade. Eu queria ainda destacar que um dos graves problemas que a gente vive é porque a gente importa, o diesel, a gente importa maciçamente dos Estados Unidos. 80% do diesel que a gente importa, lembrando que a gente importa cerca de 25% das nossas necessidades, então essa importação, 80% dela vem dos Estados Unidos. E os Estados Unidos agora está privilegiando exportar para a Europa, por conta do seu interesse geopolítico global. Quer dizer, os Estados Unidos vão cuidar dos interesses dele. Errado está o Brasil, que abre mão da sua soberania energética e joga isso na mão de empresas estrangeiras. Porque o setor de energia, Glauco, é um setor muito intenso em capital, então, quando se privatiza, efetivamente não entram empresas nacionais, entram empresas estrangeiras. Isso já aconteceu
fortemente na energia elétrica e está acontecendo também no setor petróleo. Então, ao fazer isso, a gente transfere o que era sobre controle brasileiro para controle estrangeiro. E, evidentemente, o controle estrangeiro vai privilegiar o interesse das empresas e até mesmo das nações, como é esse o caso agora, né? Então, por que essa fragilidade brasileira? Porque os Estados Unidos estão virando as costas para a gente e está priorizando a exportação para a Europa, né? Porque está lá o centro da disputa com a Rússia nesse embate lá na Croácia, né? Então, é um pouco isso que a gente está vivendo. Quer dizer, 80% aproximadamente do diesel brasileiro é importado dos Estados Unidos, né? Inclusive, essa variação do quanto o Brasil depende do exterior, segundo o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, né, o então presidente, ele disse que cerca de 42,4% das importações de combustível energético no país em 2020 foram justamente do diesel. Existe essa dependência bastante grande, Moraes, e é preciso, na sua avaliação, que um eventual novo governo mude essa orientação da empresa, porque se o Brasil continuar não investindo em refino, não investindo na produção dos derivados e não só do óleo bruto, do óleo cru, o Brasil vai voltar a viver esse tipo de situação que passa hoje, Moraes? Com certeza, Glauco. Primeiro, um pouco ainda aclarar os números para a gente não se confundir, né? Do total do diesel consumido, a gente produz aproximadamente 75%. E 25% a gente importa. Então, 80% desses 25% é que vem dos Estados Unidos, né? Então, efetivamente, o que a gente tem acontecido é isso que você mencionava, Glauco. O Brasil optou por exportar o óleo cru e importar o produto acabado, né? E todos sabem que todas as nações que fazem isso estão fadadas ao subdesenvolvimento, porque exportar matéria-prima é coisa de país subdesenvolvido, país precário, né? Então, o Brasil não precisava disso, porque o Brasil tem um parque de refino importante e o Brasil tinha previsão de investimentos importantes que certamente já poderiam ter resolvido, inclusive, essa nossa dependência do diesel. Eu quero lembrar ainda o ouvinte que a lei das sociedades anônimas obrigam a Petrobras a repassar no mínimo 25% dos seus lucros para os acionistas. E foi isso que a Petrobras sempre fez. Só agora, nessa gestão de Bolsonaro, é que a Petrobras resolveu passar para os acionistas quase 100% dos seus lucros. Então, se a Petrobras tivesse mantido o cronograma de investimentos que estava previsto na gestão Dilma Rousseff à frente da empresa, nós certamente hoje já teríamos avançado no aumento do refino no Brasil. Então, poderíamos estar autossuficientes no óleo diesel e, portanto, não ficarmos à mercê dessa situação internacional. Assim como a privatização da distribuidora, como eu mencionei aqui no início, também nos fragiliza, porque hoje, graças à política de Bolsonaro, quem faz a distribuição dos combustíveis no Brasil são empresas privadas e a maior parte delas estrangeiras, por uma opção de Bolsonaro. Eu queria lembrar aos ouvintes, se você me permite, Glauco, a situação que vivem os nossos irmãos argentinos por conta de terem permitido que Menem, ainda na década de 80, privatizasse a Petrobras de lá, que era a YPF. Então, a YPF foi entregue por Menem e os argentinos passaram por um processo de desabastecimento muito grande nos rincões do país. A partir da Patagônia Argentina, você tinha muita dificuldade de encontrar combustíveis, porque efetivamente o setor privado vai privilegiar operar onde dá mais lucro, isso é nas grandes cidades. Então, nas cidades mais afastadas, eles passaram por um processo grande de desabastecimento. Então, é esse o risco que a gente corre. Quando se fala de energia, tem que ter um olhar estratégico. O olhar é um olhar da nação, não é um olhar pura e simplesmente do interesse privado, do lucro rápido e fácil, como tem promovido Bolsonaro à frente da Petrobras. Outra questão importante, frequentemente, o presidente da República tenta transferir essa responsabilidade para outros. É preciso que o consumidor, que o brasileiro saiba, quem nomeia a maioria dos conselheiros, dos diretores da Petrobras, é o presidente da República. Portanto, essa política
de privilegiar o acionista em detrimento, em prejuízo do povo brasileiro, é uma política decidida por quem nomeia o presidente da Petrobras, os diretores da Petrobras, os conselheiros da Petrobras. Então, não é verdade que isso não pode ser mudado. E você tem toda a razão, Glauco. Certamente o brasileiro, o eleitor brasileiro, deve cobrar o compromisso dos candidatos para a eleição desse ano e mudar essa política. Agora, é preciso que se diga, é possível mudar enquanto tivermos a Petrobras. Se deixarmos que Bolsonaro, como quer Paulo Guedes, como quer muitos outros, entregarem a Petrobras, como estão fazendo com a nossa Eletrobras, o prejuízo será maior e irreversível, porque reconstruir uma empresa como a Petrobras, como a Eletrobras, é muito difícil, as nações não conseguem. Então, portanto, impedir a privatização dessas empresas é absolutamente estratégico para a economia nacional e para o interesse do consumidor brasileiro. A conta de luz vai aumentar muito se a Eletrobras for entregue. Os combustíveis, que já estão caros, vão aumentar ainda mais. Mas pior que isso. Mas, além de caro, corre-se o risco do desabastecimento, porque o dono dessas empresas que assumem vão privilegiar o interesse econômico e o interesse das suas nações, como faz os Estados Unidos agora, que privilegia mandar óleo diesel para a Europa e não para o Brasil. E isso foi alertado pelos nossos sindicatos, pela Federação Única dos Petroleiros. Mas, infelizmente, Glauco e ouvintes, nós temos pouca comunicação, poucos veículos de comunicação que estão atentos e divulgando a verdade para o povo brasileiro, tal qual faz a Rádio Brasil Atual e a TVT. Por isso, a maior parte do povo, infelizmente, não tem conhecimento dessas coisas que estamos tratando aqui. Mas, Moraes, a gente vai continuar tratando desses temas e tentando levar esses fatos para as pessoas para que elas saibam que isso é uma opção política e não algo que é dado pela natureza, algo que é obrigatório ser assim, não precisa ser assim e, na verdade, está sendo produzido dessa forma, como você ressalta, Moraes, em detrimento da população e para privilegiar lucros de acionistas. Moraes, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco, ouvintes. Nós é que agradecemos. Um abraço a todos. Parabéns a toda a equipe da TVT, da Rádio Brasil Atual, pelos brilhantes serviços prestados ao povo paulista e ao povo brasileiro. Parabéns. Obrigado, Moraes. Conversamos aqui com o diretor do Sindipetro Unificado de São Paulo, ex-coordenador da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, João Antônio de Moraes. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.